boa noite. Tudo bem, Brunelli? Vamos conversando aqui enquanto o pessoal não entra. Personal, Paola. Paola, você é personal? Deixa eu assinar a Paola aqui. Boa noite, Brunelli. Paola, você é irmã do Anderson. Vamos conversar aí depois, hein? Vou mandar um direct pra você depois. Paola, vou até anotar aqui, ó. Tudo jóia, Brunelli. Paola, irmã do Anderson. E aí, Paola? Como é que estão as coisas, Brunelli? Tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com uma farmacêutica, gente. Automedicação. Nesse tempo de pandemia tá complicado. O pessoal não quer ir ao médico e tá correndo risco, né? Muito, 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 muito complicado isso. Vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal entrar. Bem-vinda, Brunelli. Luaninha, tudo bem? Tá sem nada aqui. Nutrisângela Guimarães, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda à nossa live de hoje, a live da saúde. Você é nutricionista? Acho que é Rosângela, não é? Deixa eu assinar aqui para Guilherme Toé. Tá picotando o vídeo para vocês aí, gente? Perguntar pro meu diretor aqui, o Neviton, se tá picotando. Tan, 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 tan. A Fabi acaba de entrar, gente. Deixa eu chamar a Fabi aqui, ó. Convidar. Convidar a Fabi. Convidar a Fabiana Oliveira. Deixa eu convidar a Fabi para entrar aqui. Neves Coradini. Em Oiê! aceitar. Como é que você está? Eu tô bem, graças a Deus. Esperando vocês. Tá falhando um pouquinho. Isso, virou. Aê! Olha, a Vou tirar um Fernanda pouquinho acaba de... pra gente conversar melhor. Olha que legal, melhorou. Fernanda acaba de Deu entrar, uma ó. melhorada, né? Fernanda, seja bem-vinda. Deu uma melhorada. Ei, Então, você está nervosa? um pouquinho, né? Acho que a gente fica assim de falar em público. Não, mas isso aqui é um bate-papo eu e você. Faz de conta que não tem ninguém ouvindo. Ah, então melhor ainda. Melhor. Até cantar a gente canta, se der bobeira. Então, melhor assim.
Então, Fabiana, me fala uma coisa. Quem é a Fabiana? Eu sei que a Fabiana é farmacêutica e tudo, mas fala aí pro pessoal que nos ouve. Quem é a Fabiana? Então, Theo, eu sou Fabiana de Oliveira, farmacêutica e bioquímica, né? Formação, especialista em assistência farmacêutica com ênfase em atenção farmacêutica e farmácia clínica. E hoje Nossa, não sabia disso. gestora e hoje coordenadora de uma unidade ambulatorial de oncologia, né? Então é um desafio aí que a farmacêutica está tendo, né? Que é gerir um ambulatório de oncologia. E tem todo um milindre, Nossa. mas é uma delícia, assim. Está sendo uma delícia, está sendo um desafio bem bacana, assim, na vida. Em tempo de pandemia, fica mais difícil ou mais fácil? Acho que é mais difícil, né? Qual eu acho? Mais difícil porque a gente tem é do ser humano, né? A gente tem essa até o tema que a gente vai tratar hoje é do ser humano a gente às vezes postergar um pouquinho, né? Postergar o tratamento, postergar é, coisas e questões que a gente vai fazer às vezes na vida, né? E a doença, ela é uma é, até que ela se torne um limitador para a gente ainda dá aquela sensação de um pouquinho de postergar, né? De dar aquele, ai meu Deus, né? Tá acontecendo, não tá? Então, assim, lidar com todo esse processo que está sendo ainda, né? A pandemia, a gente já está Uhum. relativamente numa zona de conforto, né, de um controle um pouco mais acentuado, de pessoas um pouco mais conscientizadas, um pouco mais politizadas do processo, a gente Uhum. consegue fazer planos de ação e colocar, executar, né? Foi bem bacana essa, boa noite, Gi. Boa noite É, para o Evaristo também, acabou de entrar Edinara aqui. Luciana que entrou, que legal. É bem bacana essa questão, porque a gente aprendeu a fazer coisas que a gente achava que não conseguiria, não daria conta, né? Porque a gente estava. E foram em ondas, né? Todo mundo, né? A questão global, assim. A gente foi recebendo a pandemia em ondas e se adaptando a essas ondas que vinham chegando, né? Então, a onda da máscara, a onda da utilização do álcool, a utilização da lavagem das mãos, a utilização da orientação da equipe, de como você pegar um ônibus, de como você se alimentar, de como você não ter acesso a coisas que a gente tinha de uma forma muito fácil, né? Mas hoje a gente sabe que a gente é mais forte que isso, né? A gente entende que mesmo com as perdas que foram grandes, e isso ainda nos abala, né? Quantas pessoas sofreram lutos que não ainda estão vivenciando esse luto em silêncio, né? Porque não conseguiram velar seus familiares, seus amigos, enfim, a gente realmente está vivendo ainda, né, um isolamento necessário, mas com certeza um retorno garantido, né, de saúde, de bem-estar, de conscientização para várias questões que a gente não tinha, né, o olhar para o eu, o olhar para dentro, né, a busca por questões espirituais, né, se espiritualizar na verdade, independente da religião que a pessoa siga, enfim, então eu acho que essa pandemia ela nos tirou muita coisa, mas ela nos trouxe muita coisa positiva e vai nos trazer ainda muito mais coisas positivas, eu creio nisso. Nossa. Bem, a gente vai tratar hoje de um assunto que quase todo mundo comete, né? E para você, na sua profissão, deve ser muito complicado. A gente vai estar tratando da automedicação. Fala para mim um pouco o que é automedicação. É aquela velha história, né? Atire a primeira pedra que nunca tomou um remedinho da bolsa Eu do já, colega,
né? Aquela história, você tem um remédio para dor de cabeça, né? A gente tem essa questão. É nosso, né? Não vou dizer que é do brasileiro, mas é da população mundial, né? A gente tem esse hábito de se automedicar. Então, quando a gente fala de automedicação, é exatamente a gente tomar medicamento que não né, que não foi prescrito, que não foi orientado por um profissional de saúde, né? Que seja um farmacêutico, que seja um médico, que seja um enfermeiro, né? Ou então, assim, tomar porque fulano diz que é bom, né? Então, a automedicação em si nada mais é do que isso, né? Quando você utiliza de uma medicação que não teve o aval de um profissional de saúde, não teve um respaldo de um profissional de saúde te assegurando isso. Isso é a automedicação. A Raquel acabou de escrever aí, eu adoro um remedinho. Ai, meu Deus. Adoro um Mas, remedinho. Beijo, Raquel. olha lá, Ainda ó. tem, não minto, amo um remedinho. Amanda, Fernanda escrevendo, não minto, eu Pois é, amo um remedinho. viu? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Irmã de Exato. farmacêutico. Pois é. Fê, ó. Ó, tô com o Fernando na cabeça. Fabi. Fabi, o automedicação tem seus perigos, Sim, né? com certeza. Com E certeza. quais são os perigos e as consequências também disso? Então, por exemplo, a questão quando a gente fala de automedicação, Theo, a questão principal é, é o alívio imediato, né, que a gente está querendo, talvez, de uma dor, né, de um sinal, de um sintoma que o nosso organismo está denunciando, ele está sinalizando, né? Então, Sim. já inicia por aí, o perigo já começa por aí. Ou seja, se o seu próprio organismo está sinalizando que ele está começando a se mobilizar para algum tipo de infecção, para algum tipo de doença que está chegando, e se a gente vai toma medicação, a gente acaba fazendo, mascarando, né? Esses sinais que o nosso próprio organismo acaba nos dando. Então, isso é um dos principais processos, né, de preocupantes, né? Porque você acaba cessando ali um processo que você deveria observar. Seria um processo mais observacional. E a gente acaba passando um pouquinho da questão, né? E você toma, por exemplo, uma medicação para dor de cabeça, e aquela dor de cabeça ela se repete depois de determinado tempo, né, determinadas horas, e depois você novamente se percebe com dor de cabeça, né? Ou seja, as sinalizações do seu organismo continuam. Só que essas percepções, por exemplo, a gente tem que ter ser muito fino, muito apurado nesse sentido, porque, por exemplo, eu não sei você, mas se eu estou sem comer, eu sinto dor de cabeça, né? Então, a falta de alimentação, às vezes eu não tenho necessidade de tomar determinado medicamento. Eu posso me alimentar. Alguma coisinha que eu coma já dá um start para o meu organismo, né? Começa a liberação, né, de substâncias que vão finalizar com aquela sinalização que eu tô tendo. Por Uhum. exemplo, se eu tô com uma carga de estresse, né, de nervosismo muito grande, a tendência é o meu organismo sinalizar, né, a preocupação, enfim, e o indício é um processo de dor de cabeça. Então, a gente precisa também se auto-entender para a gente saber o que aquela sinalização está me dizendo. Ah, eu tenho que comer, eu tenho que dar uma relaxada, eu tenho que dar uma respirada, eu tenho que dar, né? Antes das vezes da tomada da medicação. E a gente às vezes tem esse disparo, né? Tem gente que fala assim, eu não gosto de sentir dor, né? E aí vai e se automedica. Então, isso aí é um perigo bem complexo, porque a descarga do nosso organismo para que a gente tenha o retorno positivo de entender o que está acontecendo, a gente acaba não tendo. E aí a gente tem depois outras questões que são desencadeadas por isso, né?
por esses sinais e sintomas que a gente não tá mascarando. Sim, então não seria um automedicação, a princípio não a automedicação, mas um autoconhecimento para saber o Sim, que que você... sim. Quando eu falo, né, igual algumas pessoas colocaram, eu não tomo medicação nenhuma, ou eu tomo eu não vivo sem um remedinho, né, alguma coisa nesse sentido, né, que as pessoas colocaram, Fernanda, vamos comprimir. né, vivo sem um remédio. Então, no meu ponto de vista, primeiro, essa questão da gente se autoconhecer, né, a gente tem um horário para ir para fazer nossas necessidades fisiológicas, a gente tem hora para acordar, a gente tem que ter hora para dormir, a gente tem que ter hora para várias questões. E da mesma forma, o nosso organismo também vai responder essas horas que a gente tem, né? Esse processo de retorno de sinalizações mesmo, né? De sinapses que vão acontecer. Então, se a gente perde esse time, automaticamente a gente também vai estar correndo risco, né? Essa semana mesmo, até aproveitar esse momento também, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, essa semana a gente está, a semana da sepse. A sepse é aquela questão que a gente fala que é infecção generalizada, né? E a sepse pode Uhum. acontecer às vezes por uma dor de dente que você está sentindo e que você simplesmente deixou ali e aquilo vai piorando. Às vezes um cravinho, uma espinha que você tem, né? Fica com aquela sensação de que você tem que mexer, tem que apertar e tudo tem que futucar. E aquilo dali também vai se tornar uma porta para um micro-organismo. A gente está aí no meio de uma pandemia mundial, né? Um bichinho tão, sim, extremamente pequeno, causando o que ele está causando. Então, se a gente pensar nesse sentido, a gente precisa também se ater que o meu descuido, às vezes comigo mesmo, leva a outras questões que são muito maiores do que fogem realmente ao meu controle. Então, a gente também precisa ficar muito atento a isso, né? Então, às vezes, a questão da Uhum. automedicação também tem várias outras questões envolvidas. Por exemplo, um processo de infecção Sim. generalizada que a gente não se atenta o que está acontecendo. Essa aqui é uma grande preocupação, né, a nível mundial. Eu sei que o agravamento de muitas doenças se dá até pela automedicação mesmo, né? Você tem Sim. algum exemplo de agravamento de doenças, assim, você convive no meio, né? Algum exemplo de agravamento de alguma doença por automedicamento, automedicação? Por exemplo, reações alérgicas, né? Que a pessoa às vezes apresenta tomando. Tem gente que fala assim: eu praticamente não tomo medicamento, né? A pessoa se define assim: eu não tomo medicamento, não tomo. Aí tem aquele colega que fala assim: eu tô sentindo, né? A pessoa sinaliza: eu tô sentindo uma dor de cabeça. Falando assim: eu tenho remédio na bolsa. Aí você vai e toma uma Sempre dipirona, tem. por exemplo. E aí, de repente, você se descobre alérgico à dipirona, né? E com reações mesmo anafiláticas, né? Reações de edema de glote, que a gente chama, né? Porque fecha as vias respiratórias e a pessoa tem uma asfixia, precisa correr com ela para o hospital. Então, assim, uma reação alérgica é um processo muito complexo, muito grave. E como a gente não sabe o que vai vir depois da nossa tomada do medicamento, né? Da bolsa do colega ou da indicação, é uma questão meio complexa, né? A outra sinalização também importante que eu acho que como a gente está vivenciando, né? Eu estou sempre indo lá e voltando, depois qualquer coisa você vai me puxando. Não, É, fica à vontade. por exemplo, a questão do uso de antibióticos, né? De um tempo para cá, o antibiótico era uma medicação que era vendida de forma desordenada. Por isso a questão de multibactérias, né? Bactérias super resistentes que nós temos aí. E por isso a questão que eu acabei de falar do processo de sepse, né? A semana da sepse a gente iniciou agora dia 13 e a gente comemora essa semana da sepse, de pessoas que passaram por ela e de pessoas que, infelizmente, né, foram acometidas
pela sepse. Eu tenho exemplo na família, meu pai mesmo foi acometido por uma sepse. Enfim, então, uma infecção generalizada. Causa, a gente não sabe, então, né, é complicada essa questão. Então, a gente dá munição para superbactérias, às vezes, tomarem proporções gigantescas. Então, a utilização de medicamento, por exemplo, de um antibiótico, de forma inadequada, né? Ou por indicação de um amigo, ou por interrupção que você faça eu vou tomar só 2 dias, 3 dias e depois vou fazer uma outra coisa. Né? Já melhorei, os sintomas já passaram. Né? Então tem todo um estudo em cima disso, né? Quando o médico normalmente prescreve um antibiótico, são 48 horas para você poder ter os efeitos esperados daquele medicamento. Então, assim, vai haver redução de febre, 72 horas para realmente você estar resguardado, né, de que o efeito da medicação está sendo realmente feita. Aí eu estou lembrando agora aqui de uma situação que é bem bacana, que até hoje, a gente já está indo quase para o 6º mês da pandemia, né, do Covid. E aí a gente viu circular nas redes sociais aquelas listinhas de medicamento, né? Toma isso, toma aquilo, toma aquilo, toma aquilo, acho que, sei lá, vão ser 5, 6 medicamentos, 6 itens, assim, umas listinhas que passaram de forma profilática. E aquela questão, de um micro-organismo que a nível mundial é desconhecido, a gente não sabe os efeitos, e eu conheço muitas pessoas que tiveram reações adversas à utilização dos medicamentos, dessa listinha que foi propagada. Então as pessoas me ligavam, né? A amiga farmacêutica está aí para isso. Aonde que eu consigo? Como é que eu faço para conseguir? Como é que eu faço para deixar em casa? Então, assim, é uma falsa segurança É de... remédio para piolho. Mas assim... Mas é uma falsa segurança, né? Então, como a gente tinha acabado de falar, a gente tem que se voltar para a gente tem que se conhecer no processo. A gente não pode ficar tomando medicamentos, e que são medicamentos, né, naquela lista, são medicamentos que causam reações adversas, são medicamentos que nem toda pessoa pode tomar, né? Então, assim, naquela listagem, a pessoa que faz utilização de determinados medicamentos que estão na lista pode ter problemas de taquicardia, por exemplo, pessoas que tomam medicamentos para pressão, medicamentos, né? Enfim, então, assim, voltando àquele ponto que a gente colocou, né? Eu estou correndo risco. A automedicação é um risco seríssimo. E a gente precisa erradicar essa questão. A gente precisa primeiro se conhecer e perguntar, né? Às vezes, é claro, farmacêutica tem sempre uma medicaçãozinha na bolsa, né? A gente, não estou sendo contra, digamos assim, né? A gente deixar um medicamento, um analgésico, né? Porque é aquilo que eu falei, eu verifiquei todos os meus sinais. Eu realmente estou sentindo dor de cabeça porque eu já comi, eu já fiz, né? Eu não estou tão estressada quanto teria que estar. Então, quer dizer, eu estou sentindo dor de cabeça por algum motivo, realmente, essa dor de cabeça está me incomodando, trabalhar e tudo. Então, sim, vou tomar a medicação. Mas observa o tempo, né, que você vai tomar. Depois de 4 horas, a dor de cabeça retorna. Depois de 8 horas, a dor de cabeça retorna. A cada 6 horas, a dor de cabeça retorna, né? Aí pode ser um sinal de infecção, por exemplo, uma sinusite, né? Pode ser um sinal de tensão, como a gente falou. Então, a gente precisa voltar para si e se observar mesmo, né, no processo. Para saber se realmente aquilo tem fundamento, se aquela medicação que eu estou tomando inicialmente, depois de 24 horas, depois de 6 horas, depois de 4 horas, tá voltando aqueles sinais, falando, Fabiana, olha, Fabiana, fica atenta. Ou não, né? Então eu preciso também dar por isso, volto a falar, a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa se perceber nos processos, né, do nosso próprio corpo, para que a gente
consiga fazer uma automedicação, digamos assim, consciente. Isso é fundamental para qualquer ser humano. Isso aí tem que ser ordem na nossa vida, né? Tem pessoas que ficam intoxicadas com medicamento? Tem, tem. Por exemplo, se a gente for pegar os dados assim vamos fazer uma explicação básica. Quando a gente pega uma medicação, normalmente algumas pessoas têm um hábito de olhar a bula, né, do medicamento. E, Não e é, entendo. pois é, e é fundamental que a gente vá naquela partezinha que fale assim, por exemplo, posologia. Se eu for tomar determinado medicamento, eu tenho que tomar de tantas em tantas horas, né? E eu lembro quando eu estava trabalhando na rede pública que às vezes, né, comunidade, principalmente comunidade carente. E eu não falo só de comunidade carente, eu falo de outras pessoas também, porque às vezes as pessoas me perguntam. Fabi, eu tenho que tomar. As pessoas chegavam e falavam assim, eu tenho que tomar a cada 8 horas. 8 horas. A cada 8 horas, ou seja, eu teria 3 tomadas no dia. E às vezes as pessoas, eu tinha pacientes meus que ele tomava às 8 horas. Então, às 8 horas da manhã, às 8 horas da noite. Então, ele não entendia que existia fracionamento né, da De horas. medicação para que fosse efetivo o tratamento dele. Isso também é uma questão complexa, né? Então, cada medicamento, ele tem os estudos que dentro do processo dele, a cada X horas, ele precisa ser utilizado para que ele faça um efeito bacana. Se a gente utiliza, por exemplo, dentro de uma faixa inferior àquela preconizada, eu tenho um elevado risco de promover aí uma intoxicação, né? Então, vou dar um exemplo básico, tá? Quando a gente vai olhar se as pessoas utilizam, né, olham a bula da medicação e tudo, todo medicamento, na maioria das vezes, ele é processado no fígado. Então, o fígado, ele faz uma filtragem, né? Ele faz uma limpezinha ali, da mesma forma que os nossos rins, para poder trabalhar aquele medicamento no nosso organismo. Imagino que eu sou uma pessoa que não tenho nada, um copo vazio. E aí eu vou colocando quantidades ali dentro. Então vai chegar no momento que eu vou chegar na boca, né, do copo, chega num limite. Então o nosso organismo, os nossos órgãos são tão perfeitos, acho que Deus é tão maravilhoso nesse sentido, assim, tão perfeitinho mesmo, que chega num momento que ele dá aquele, opa, peraí, você está fazendo alguma coisa errada. Então, com medicamento, também é a mesma coisa. Então, a gente vai pelo preconizado, pela orientação do médico, pelo período que você tem que tomar. E se a gente, por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça, Tatel, aí eu vou, me dá uma dipirona, aí tomei agora, sei lá, 8 horas da noite. 10 horas da noite a dor de cabeça retorna. Me dá mais uma dipirona? Então, quer dizer, você vai tomar a medicação a cada 2 horas. E normalmente não é o preconizado. Se a gente pega na bula dela, se a gente pega os estudos dessas medicações, não está lá definido que você tem que tomar a cada 2 horas, né? Então, a gente não só esses... A gente está dando medicamentos comuns, né? Utilizados, mas eu vejo medicamentos, às vezes, que as pessoas utilizam para questões gripais, né? Como estava acontecendo agora na pandemia, a gente como é que se diz? Não é de praxe agora espirrar em público, né? A pessoa tira você da vida dela, né? Não pode. Então, assim, a gente precisa ter essas percepções para também ter o retorno do que é fundamental para a nossa vida, né? Para a qualidade da nossa vida, se partir desses pressupostos, assim, a gente começar a partir dessas análises que a gente começou falando, né? Existe um uso irracional de medicamento. Quais são os tipos assim irracionais de medicamento? Quando a gente fala, por exemplo, o uso racional é o uso da forma correta
né? Quando a Uhum. gente falou da automedicação. Então, assim, o uso racional pela, pela Organização Mundial de Saúde, ele fala que é quando o paciente ele recebe o medicamento apropriado, né? Para as necessidades que lhe convém, né? Para as necessidades que você está apresentando. Se eu estou apresentando determinada dor, determinada infecção, ele vai receber uma série de medicamentos ali para aquilo, para aquela finalidade específica. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza isso, que seja a dose certa, a quantidade certa, né, pelo tempo correto. Então, isso daí é uso racional. Quando a gente fala sobre o uso irracional de medicamento, é tudo ao contrário. É quando a gente usa indiscriminadamente, né, como a gente já estava falando, é quando a gente pega realmente medicamentos que a gente desconhece a procedência dele, né, e a gente não sabe se o medicamento está vencido, se não está vencido, quais as qualidades, a qualificação daquele medicamento. É, aproveito até o momento para poder falar, gente, não deixa remédio dentro de carro, pelo amor de Deus, né? O carro tem uma questão de variação de temperatura muito grande, né? A gente fica muitas vezes no sol. Então, assim, os medicamentos, eles são extremamente frágeis, né? Então, a gente tem que olhar com esse cunho, né, desses processos. Então, tudo aquilo que eu faço de forma errada, né? Quando a gente fala irracionalidade, é quando a gente não coloca a nossa racionalidade para funcionar. Então, peraí, isso tá certo? Tá coerente? É realmente o que eu tenho que fazer? Estou observando se eu estou tendo um retorno do meu próprio organismo reagindo contra, né, a mudança de temperatura, né? E a gente vê que virou o tempo. Vitória baixou a temperatura, Vila Velha baixou a temperatura, começou a esfriar, a gente vai lá e nas farmácias e já se prepara com um kitzinho, vou gripar, né? A pessoa já prevê o futuro, né? Fala assim, vou gripar, né? Vou precisar do meu medicamento para o nariz, não sei o quê. Então, a gente Aham. tem essa questão. Então, o uso irracional é tudo aquilo que a gente faz de forma errada na utilização de medicamentos, né? Então, a gente tem que ficar atento a esse processo da utilização racional, como é o preconizado, né? Como eu falei. Eu até tinha anotado um termo aqui que fala, tem a especificação certinha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que ele fala assim, segundo a Organização Mundial de Saúde, existe o uso racional de medicamentos quando os pacientes recebem medicamentos apropriados às suas necessidades clínicas em doses e períodos adequados, da forma que eu tinha colocado, né? As Uhum. particularidades individuais com baixo custo para eles e a sua comunidade. Né? Então, foi uma definição proferida durante a conferência de Nairobi, em 85. Então, eu preciso ter o medicamento certo, na dose certa, para a pessoa certa, né? Sendo utilizado dentro dos períodos que a gente já tinha falado, né? Preconizado, para aquela necessidade. Então, as pessoas têm uma certa dificuldade em entender, por exemplo, quando sente uma dor, fazer utilização de um anti-inflamatório. Não, anti-inflamatório é para processos de inflamação infecciosos, né, que estão acontecendo. A dor, normalmente, você vai com um medicamento, por exemplo, a dipirona, paracetamol, são medicamentos que vão ser utilizados ali para dor. Então, você começa a percepção a partir daí, né? Como a gente citou o exemplo da sinusite. Às vezes a pessoa está sentindo aquela sensação de dor de cabeça, dor na face, nos seios da face, que não é na nuca, que não é em cima da cabeça, né? Cada um sente de uma forma, peso nos olhos e tudo. Aí, vou tomar uma dipirona. Observa, né? Se auto-observa. Porque daí você está mascarando, às vezes, um processo de uma sinusite. E aí a gente tem aquelas frases, né? Ai, menina, eu tenho uma sinusite mal curada.
né? Não é assim que falam? Ah, eu tenho sinusite crônica e menina, esse negócio não me deixa. Virou o tempo, a sinusite ataca, né? Então, a gente precisa se autoavaliar, né? Porque virou o tempo, não, calma, respira. A minha sinusite vai atacar, eu tenho certeza. A Maju, a menina do tempo, eu tô lembrando da Maju ainda. Super Aham. atualizado no jornal, pessoa. A Maju já saiu do tempo há muito tempo, Fabiana. Mas a Maju é a pessoa referência do tempo que a gente tem, né? Aham, é. Então, quando a pessoa fala assim, no Espírito Santo vai ter uma. A pessoa já partiu farmácia. Hashtag partiu farmácia. Então, eu acho que a gente precisa dessa compreensão, né? Que é perigoso, sim. Medicamento entre o remédio, né? E o que a gente chama de veneno, eles estão ali em uma linha muito tênue, né? Então, um medicamento, ele é um veneno. Depende da dosagem que a gente utiliza. Então, a gente precisa dessa percepção no processo para se autoconhecer, como eu falei, e perceber os sintomas antes de fazer a utilização de uma medicação de forma irracional, né? Sem o conhecimento, sem orientação O, da o, que, o, pessoa. que é, o que é prescrição em desacordo com as diretrizes médicas? A prescrição, quando a gente. Porque assim, o médico ele faz a prescrição, né? E quando fala assim, não está de acordo, né? Com essas diretrizes, é o quê? É exatamente o que a gente colocou. O médico fez a prescrição da forma que você deveria fazer a utilização e você não está cumprindo com aquilo que foi orientado, né? E é interessante que às vezes a gente não entende e não pergunta, né? O grande problema como a gente, né, tinha falado acho que do brasileiro em geral é isso. Não entendeu, tem aquela questão, né, de um tempo atrás, falar assim que a letra do médico, quanto mais garranchada fosse, melhor era, né? O médico era bom. Mentira, não é. Se você não entendeu, questiona. Se você não entendeu, pergunta, né? Porque, doutor, eu não entendi isso aqui. Qual o nome desse medicamento? Porque você não está entendendo, talvez a pessoa que trabalha na farmácia também não vai entender. E aí a gente fica naquele limbo, né? Você vai ter uma. A Eliana entrou aí, a Lê. Beijo para vocês, meninas. Priscila também, Priscila Conte. Priscila. Então, assim, a gente tem esse hábito, mau hábito, de não questionar, de não perguntar. O médico está ali, é a pessoa que está em contato com você para te ajudar nesse processo de construção de uma utilização de um medicamento correto, né? De um tratamento correto, né? Aí a gente, de acordo com o que é preconizado realmente pela Organização Mundial de Saúde, né? Um medicamento que vai ser para o TEL, para a necessidade do TEL, para aquilo que você realmente precisa fazer uso naquele momento, né? E que posterior àquilo você não precisa mais. Então, isso é uma prescrição racional. E aí a irracionalidade dessa prescrição é às vezes o nosso desentendimento para ela, né? Que a gente não entende, não pergunta, e aí vira aquela brincadeira de telefone sem fio, né? Que a gente vai Uhum. passando a informação e aí leva aquela questão, né? Ou então foi tão bom para você que você se curou e a gente fala, menino, mas eu tomei um remédio Tel que, ó, daqui, ó, tem que te falar depois qual é o nome, né? E aí a gente precisa cortar como eu falei, essa linha tênue que tem aí, né, bem próxima da Gente, racionalidade e da irracionalidade do processo. então, eu tô aqui, você tá falando, eu tô viajando nas histórias, porque eu vivo isso dentro de A gente, casa. a gente, né, Vivo vivencia dentro de mesmo. casa. Você pergunta assim, mãe, que remédio é esse?
Menino, sua tia falou que eu vou tomar. Da onde você tirou esse remédio? Ela me deu. Olha só. Eu falei, mãe, mas esse remédio é pra ela e não pra você. Não, eu vou tomar. Ela ficou boa, eu vou ficar também. E aí eu falo que é preocupação, assim, de farmacêutico mesmo, né? Tem colegas minhas que estão entrando aí, eu tô vendo que a Gabi entrou e tudo, também são farmacêuticas. Enfim, a nossa grande preocupação, por exemplo, é porque o acesso às pessoas, né, às farmácias, é muito mais fácil do que você, às vezes, marcar uma consulta para você poder ir. Então, assim, troca uma ideia com o farmacêutico, né? Conversa realmente. Não é chegar e simplesmente comprar por conta própria e risco, né? Sem saber realmente é, o porquê daquilo, né? Para poder manter um estoque em casa que de repente você não vai precisar, que você não vai utilizar, né? E outra coisa que me dá muito medo também é como a gente estava falando, né, do remédio dentro do carro, desconhecimento da guarda segura do medicamento, medicamentos com vencimento, né, que já passaram no prazo de vencimento e a gente tem Dentro da mania de bolsa, guardar. guardado há muito tempo. Isso, né? Então, assim, medicamentos que têm um prazo para poder ficar abertos e a gente não descarta, colírios, né? Que tem um prazinho curtinho depois da abertura deles. Então, assim, são coisinhas, detalhezinhos que levam a um uso seguro de medicação, né? Que levam ao uso racional de medicação. Então, são esses detalhes, quando a gente vê os dois lados da moeda, como a gente estava falando, né? O que é o uso racional? É a gente usar quando tem que usar. O que eu tenho que fazer com o medicamento? Eu tenho necessidade disso? Né? Tem gente que me pergunta, às vezes até pacientes meus me perguntam, assim, mas o que eu tenho que deixar então dentro da minha casa? Eu vou ficar sem remédio nenhum? Né? Quando você faz, a pessoa tipo, bota a banca, você fala, calma, filho, não é dessa forma. A gente vai arranjar, vou fazer uma listinha para você daquilo que você vai deixar na sua casa, tranquilamente. Aí a Priscila tá falando, o brasileiro tem essa mania de achar que remédio serviu para ele e servirá para os outros. É verdade, né? Então, essa questão da gente manter, por exemplo, Fabio, eu tenho que manter a farmácia em casa, o que eu mantenho? Aí tem pacientes meus que falavam assim, tudo, né? Eu tenho que manter tudo, né? Aí não é assim. Aí você precisa de. Você tem rinite crônica? Não. Tá, então não tem necessidade de você manter um medicamento para, né, para pingar no nariz, a não ser que seja soro fisiológico, assim, que você goste de fazer, né, higienização, né, limpeza, enfim, usa soro fisiológico, mas não precisa do medicamento. Aí a pessoa virava e falava assim, para dor de cabeça. Então, o que eu tenho que deixar para dor de cabeça? Eu falo, olha, talvez uma cartelinha de paracetamol, uma cartelinha de dipirona, mas você tem que ver se, né, se for para você. Você não tem alergia a nada? É para você? Aí eu dava minhas puxadinhas de rédea, assim, né? Aí a pessoa fala, então tá, vou botar aqui. Uma cartela de paracetamol, uma cartela de dipirona. Tá. E anti-inflamatório? Eu falei, desnecessário. Se você tiver com uma dor para alguma coisa, e o médico, né, se você vê que aquela dor não tá passando, não tá passando, você tem que procurar um médico. É aquilo que a gente falou. Eu tomei uma dipirona agora, vou esperar daqui a 4 horas, né, ou daqui a 6 horas, vou tomar outra, porque se voltar o sintoma, né, ou o sinal, o meu corpo, ele tá direcionando para alguma coisa que está acontecendo de errado comigo, né? E aí eu preciso ficar com o meu alerta ligado e procurar um órgão de saúde para ser consultado, passar por um médico e realmente ter uma prescrição validada para saber o que realmente eu tô passando, né? Lembrar daquelas questões que a gente falou, né? Os altos índices aí de infecções generalizadas que a gente tem, que é um dos maiores causadores de morte no Brasil e no mundo, né? A questão eu puxei uns dados estatísticos também, Theo, para trazer um pouquinho para essa nossa conversa aqui.
que eu acho bem bacana, assim, às vezes a gente fala, né, de medicamento, mas é interessante a parte estatística também. Sim. Por exemplo, o uso de medicamento por conta própria é considerado um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, né? Isso aqui a gente já tinha falado. Segundo o Sistema Nacional de Informações de Toxicofarmacologia, que a gente chama, que é o Sintox, os medicamentos eles são responsáveis por 28% por cento das notificações referentes à intoxicação por medicamento. Então, é um índice grande de intoxicação até por desconhecimento. Às vezes a pessoa está tomando medicação, como a gente já falou, por conta própria e risco, e ela vai juntar um com o outro, com o outro, com o outro, com que o vizinho falou que é bom, que não sei o quê, e aquilo ali vai se tornar um mix de risco para a vida dele, né? Um outro ponto também que eu trouxe fala que em todo o mundo, mais de 50% de todos os medicamentos receitados, vou puxar só um pouquinho aqui, eles são dispensáveis ou são vendidos de forma inadequada. Ou seja, aquele livre comércio, né, de medicamentos ou por receitados de forma inadequada, porque a pessoa chegou lá e acaba sinalizando sinais e sintomas, né, que não tem para poder dar, parece que dá tentando dar um upgrade, né? Nossa, ou então tem eu lembro de uma amiga da minha mãe que falava assim: nossa, eu fui no médico, mas o médico é ruim demais, não me passou nada. Né? A gente tem essa questão. Ela sempre Que depois. é muito engraçado, porque você pensa, gente, não, o médico é ruim. Aí eu falei, mas aí eu conversando com ela, eu falei assim, mas ele não passou nada? Você, passou um monte de exame. Passou um monte de exame, desnecessário isso. Eu queria que ele passasse um remédio. Aí eu falei, não, peraí, Ó, ele vai passar um remédio pra você, mas primeiro tem que ver seus exames, se você tá boa, se você precisa de vitamina, se não precisa. Aí ela, é verdade. Eu falei, significa que ele é ruim porque ele não te passou um remédio agora, mas você estava sentindo alguma coisa quando você foi lá? Não, mas ó. eu lembro que foi por uma questão de fraqueza, né? Então, assim, ele tinha que realmente avaliar como é que estavam as taxas dela para poder prescrever uma vitamina que fosse. Então, Uma. induzir para um uso racional de medicamento e não tomar qualquer coisa, né? Porque Sim, às a vezes. Priscila até escreveu aí, ó. Eu sou plus, ela é modelo plus. Então, para as pessoas gordinhas, a automedicação, como é que fica? É muito mais agressivo ainda, né? Pri, a grande questão, por exemplo, eu não sei se você tem algum problema estomacal, né, alguma. Os medicamentos, quando a gente utiliza, ele tem essa tendência, né? Às vezes a gente toma. As recomendações são, com estômago vazio, com estômago cheio, com água, com suco, né? Tem gente que toma medicação pura, errado. Medicamento tem que ser com água, para poder fazer realmente o deslize e ele chegar onde tem que chegar. Senão ele, né, além da possibilidade de entalo, né, que a gente às vezes tem, ele tem que fazer ele tem que passar pelas camadas onde ele tem que chegar para ser depositado e começar as ações ali dele, né? Por isso que a gente tem tantas formas farmacêuticas. Então, eu falo porque o Theo já me conheceu, né? Eu já fui gordinha, sou bariátrica. Então as pessoas me perguntavam muito isso. Então, assim, eu faço utilização de medicamentos dentro do preconizado para a minha situação. Sou bariátrica já tem uns 3 anos. é, e bato muito nesse ponto porque a gente acaba fazendo a utilização de medicamentos tendo problemas que a gente não tinha. Então, às vezes você não tem um problema de estômago, você começa a ter um problema de estômago, né? Você faz a utilização de determinado medicamento, por exemplo, vitaminas desnecessárias, né? Tem gente que fala assim, esses dias uma moça me abordou e falando assim, quanto eu tomo
que estava no boom de vitamina C, né, na questão da pandemia, né, para poder... Ela falou assim, nossa, eu tô tomando vitamina C de manhã e à tarde, né? Aí eu falei, quanto? Porque, por exemplo, aqueles tubinhos, né, que tem os efervescentes, ele tem normalmente 1 grama. O nosso organismo, ele absorve 500 miligramas de vitamina C por dia, apenas. Então, você toma 1 grama para você captar 500. Porque se perder alguma coisa, né, no nosso organismo, então você vai captar um processo pequeno. Então, não adianta a gente tentar, pela nossa cabeça, de uma forma irracional, colocar mais água dentro do copo que já está cheio. Não vai adiantar. Então, a tendência é a gente se auto-prejudicar, né? Então, em vez de a gente se conhecer, a gente vai se auto-prejudicar porque a gente está fazendo coisa errada. Então, a racionalidade no uso dos medicamentos tem que ser dessa forma. Realmente preciso disso, né? Por exemplo, tem gente que faz uso indiscriminado de omeprazol, né? Eu estou citando nomes de medicamentos, Theo, porque é uma realidade muito grande, né? Tem gente que bota na cabeça, como eu falei, né? O medicação para o nariz, a utilização de omeprazol o tempo todo, com antiácidos o tempo todo. Então, assim, pera lá, vamos pensar no que está acontecendo, né? Por que que eu cheguei a tomar um antiácido? Por que que você toma um Nossa, antiácido? tem Porque muita conversa a tem gente que respeito. fala assim, ai, eu tô tão cheio, né? Aquela sensação de tô estufado, não sei o quê. Aí vai e toma um antiácido. Mas o problema, a questão, era não comer a quantidade para chegar ao ponto de tomar um antiácido, Sim, né? Então, assim, é a questão do autocuidado, do autoconhecimento mesmo, né? E eu aprendi isso meio que na marra, assim, né? O direcionamento para chegar a fazer uma bariátrica foi isso, porque a compulsão por comida me dava prazer. E quando eu fiz o caminho inverso, né, de falar que aquilo não, eu não precisava daquilo para ser feliz, não precisava daquilo. Né, tem toda aquela questão que a gente fica meio biruta também, né, com a questão aham. de emagrecimento, enfim. Mas eu tinha isso. Então, assim, o período que eu fiz, eu tomei os medicamentos de acordo com as minhas necessidades e depois, quando o médico realmente me deu alta, né? Mas é uma alta que a tanto de tantos em tantos períodos eu tenho que fazer, retornar ele para avaliar, fazer exames, enfim. Então foi uma alta que hoje eu sei que minha alimentação ela tem que ser saudável, porque senão acarreta pedra na vesícula, né? Como várias pessoas têm. A alimentação, juntamente, por exemplo, com medicamentos que não são para a gente faz essa união também. E acaba causando essas formações de cálculos, né? Então a gente tem que Uhum. ficar atento a esses sinais que aparecem para a gente, né? Ah, Tem uma outra maravilha, Gabi. tem outra questão aqui que Não vai eu dar tempo. também Não vai dar finalizar. tempo. Finalizar. Eu tô achando que a gente vai ter que realmente fazer a outra no próximo mês. Pode deixar marcado? Pode deixar marcado já? Bora, bora. Então, Vamos gente, ver um ó, outro tema aí para botar o povo pra. a gente vai continuar falando de automedicação, porque isso é um problema grave, cara, é um problema É um grave, problema muito grave, grave. é um problema sistêmico, é um problema Sim, de falta de conhecimento, é um problema que leva ao óbito, né? A gente falou um pouco também de descarte de medicamento, ou melhor, a gente não acabou não falando de descarte de medicamento sim. correto, né? Então, assim, Ó, já tem um assunto para medicamento próxima. é gigante. A parte de medicamento é gigante e eu acho que a gente precisa sempre se sinalizar. E o que eu tenho para deixar assim para a galera foi aquilo que a gente Uhum. na live a gente Isso. tinha falado, né? Quando você me fez a proposta, assim, né? Vamos trocar uma ideia, Fabi. Eu lembrei primeiro Coríntios, né? Que fala, Coríntios 6:12, que fala que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém.
Então, a gente detém todas as informações da nossa vida, do nosso cotidiano. E cabe a gente decidir, e cabe a gente nos ajudar para que a gente ajude as outras pessoas. Então, se a gente tem uma consciência, a nossa própria consciência, a nossa própria homeostase, se a gente consegue nos entender, a gente vai começar a também ajudar as pessoas para que elas também se entendam. E automaticamente a gente tem esse retorno de uma vida mais plena, mais tranquila aí, se Deus quiser. Se Creio Deus nisso. quiser. Fabi, obrigado é Eu tô pouco, porque a aqui, gente eu vai tomando um conversando mais. remédio. É Então, água. ó, daqui a pouco da 15 a gente se encontra novamente, pessoal. Aí, o pessoal dando os parabéns. É, Obrigada, pelo, Felipe. dia 15 a gente se encontra de novo. Quero agradecer à Rádio América pelo apoio de hoje, ter dito o nome da Fabi. Fabi, muito obrigado. Eu que Gente, agradeço. pode mandar as perguntas Agradeço. aqui. Se tiver alguma dúvida, manda no direct pra gente. Sigam a Fabiana nas redes sociais. A live É. vai estar disponível daqui a pouco na nossa página. Sigam o nosso. Vai estar no site também, Fabi. Você vai para o nosso site. Tá. Se Deus quiser, vamos colocar a live inteirinha, na íntegra para todo mundo. E já fica agendado para o dia 15/10, a gente se encontra de novo, beleza? Estamos aqui junto. Então, tamo junto. A Pri Ali, falou uma Fernanda. coisa aí que é fundamental, né? Que ela falou assim, amor próprio é tudo. Amor próprio é tudo mesmo, Pri. Se a gente levantar essa bandeira, a gente ajuda muitas pessoas que estão precisando, tá? E é isso aí que a gente... Por isso que a gente está aqui no mundo. A gente não está aqui à toa, não. A gente não veio de passagem nem para pegar piolho, não. A gente veio para trazer alguma coisa boa para para essa terra. Beijo Gente, eu grande. prometo para vocês que a live do dia 15/10 já está marcado. Vou abrir a live com Fernanda cantando. Pode ser? Isso! Então, não, a gente vai escolher em off aqui a música para você cantar e a gente já abre cantando. Gente, obrigada, viu, Theo? Obrigada Beijo. pelo carinho aí, pelo convite, tá? O pessoal da Bem Clean. Falar de saúde é fundamental, né? Para que a gente realmente tenha saúde, para que a gente se empodere disso, que é o bem Sim. mais precioso que a gente tem. Então, assim, obrigada, pessoal da Bem Clean, obrigada a você pelo convite. Vamos levantar essa bandeira, porque essa bandeira é bonita pra caramba. Dia 15 Beijo a gente se grande. encontra novamente. Amém. Tamo junto. Beijo.